Olá, tudo bem com você? Alô, você aí do outro lado da telinha. Meu nome é Roberto Figueiredo, eu sou procurador do Estado da Bahia, ex-defensor público, e estou aqui para conversar contigo um pouco a respeito do seu concurso MP São Paulo. Temas que são a minha aposta na sua prova de domingo. Temas que envolvem o nosso direito civil, evidentemente à luz do Ministério Público. Eu acho que a melhor forma de nós apostarmos em questões de prova é relacionar, é dialogar o nosso direito civil, que apresentará um conteúdo vasto para a sua avaliação, ao lado do Ministério Público, aqueles temas no Código Civil Brasileiro que se relacionam com o Ministério Público. Então, eu vou aqui dar algumas sugestões, algumas apostas dentro dessa perspectiva. Evidentemente, olhando as estatísticas também, olhando um pouco para o retrovisor, para aquilo que já caiu, para aquilo que costuma cair, e com isso tentar aí fechar um bom prognóstico e quem sabe a gente não morde aí uma questãozinha de concurso público. Então, em primeiro lugar, eu começo imediatamente com o tema da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Isto mesmo. Você sabe que o tema da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é um tema quente. E esse assunto, ele tem um detalhezinho importante. Qual é? A possibilidade do Ministério Público, nas causas em que deva intervir, poder requerer em juízo a desconsideração da personalidade. Isso mesmo. A desconsideração da personalidade pode ser requerida por qualquer interessado, mas também pode ser pedida pelo Ministério Público. Você precisa ficar atento a isso. Mas atenção, o Ministério Público não pode pedi-la em qualquer hipótese, em qualquer caso, de forma alguma. O Ministério Público só pode requerer a desconsideração nas causas em que ele, Ministério Público, deva intervir, seja como parte legitimado anômalo ad causam, seja mesmo como custos legis. Nos casos em que o MP atua, ele pode sim requerer a desconsideração. Por falar em custos legis, o fiscal da ordem jurídica, para utilizar uma expressão mais contemporânea, recorde-se ainda da súmula 99 do STJ. A súmula 99 do STJ, ela, ela ela prescreve, ela admite a possibilidade do Ministério Público recorrer em causas nas quais atuou como fiscal da ordem jurídica, ainda que as partes não recorram. Exemplo, uma disputa de guarda na qual há uma sentença, a parte autora se conforma com a sentença, não recorre, a parte ré se conforma com a sentença, não recorre, mas o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, considerando a presença de um incapaz, entende que cabe recurso. Ele pode interpor recurso, ainda que autor e réu não recorram. Se ligue na súmula 99, tá? Voltando para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, portanto, o MP pode postulá-la, seja desde a petição inicial, nas causas em que ele é autor da demanda, por exemplo, seja através do incidente da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, tá? Então, esse seria o primeiro tema, desconsideração da personalidade. O segundo tema, súmula 99 do STJ. O terceiro tema que eu quero tratar contigo sobre Ministério Público, ainda na nossa pessoa jurídica, envolve as fundações. Sim, porque as fundações estão no ranking aí do terceiro tema do nosso bate-papo de hoje. Vamos pensar junto? O Ministério Público, ele é curador das fundações. Ao parquê, ou seja, ao Ministério Público, compete zelar pelas fundações. Logo, é muito importante que você não apenas estude as fundações de direito privado, claro, mas que você também desenvolva nesse estudo, realce nesse estudo as causas em que o Ministério Público atua. Por exemplo, o Ministério Público pode, em 180 dias de inércia da parte interessada, o Ministério Público pode elaborar o estatuto da fundação. Ele está autorizado.
O Ministério Público também pode requerer a afetação daqueles, o registro daqueles bens, a transferência daqueles bens para a fundação. Ao Ministério Público também competirá se manifestar pelo registro das fundações. Então, eu primeiro instituo a fundação por escritura pública ou por testamento, depois eu elaboro o estatuto e depois eu submeto ao Ministério Público, exatamente. E o Ministério Público, então, ele vai opinar ou favoravelmente pelo registro da fundação ou desfavoravelmente pelo não registro da fundação. E nesse caso, se o Ministério Público opina desfavoravelmente, já que ele é o curador das fundações, já que a ele compete zelar pelas fundações, será possível bater as portas do judiciário para tentar suprir essa ausência de deferimento do Ministério Público, ou ausência de opinativo favorável do Ministério Público. Então, fique atento a isso. Um outro tema que é muito importante nas fundações é a alteração do estatuto. Para você alterar o estatuto da fundação, você precisa de 2/3 como quórum qualificado. Você precisa que essa alteração não desvirtue a finalidade originária da fundação e você precisa de aprovação do Ministério Público. Dentro de um prazo de 45 dias, o Ministério Público deve manifestar-se favoravelmente ou não à alteração do estatuto. Então, olha aí mais uma vez o Ministério Público presente no tema das fundações. E tem mais um detalhe que é uma pegadinha. Vai lá no artigo 66, parágrafo 2º do Código Civil. Vai lá. O que é que você encontra ali? Você encontra uma situação super curiosa de uma fundação que está sendo instituída de forma interestadual, ou melhor, em uma região divisória entre 2 estados. Você sabia que, nesse caso, cada Ministério Público de cada comarca ou de cada território deve atuar? Ministério Público Estadual. Exemplo, se eu tenho uma fundação que assambarca a área da Bahia e Minas Gerais, que engloba uma área divisa entre Bahia e Minas, o Ministério Público Estadual de Minas e o Ministério Público Estadual da Bahia, das comarcas respectivas, devem manifestar-se pelo registro ou não daquela fundação. Está lá no parágrafo 2º do artigo 66, tá? Ora, estamos fazendo aqui um revisaço, apresentando temas quentes, são apenas 10 minutinhos, então a gente está indo de maneira muito objetiva, diretamente ao ponto. E agora a gente vai falar do direito sucessório, a gente vai dar um salto, vamos sair das pessoas jurídicas e vamos ser catapultados ao artigo 1815, parágrafo 2º do Código Civil. Vamos falar agora da indignidade e vamos recordar a você de uma novidade relativamente recente sobre o tema da indignidade. Vamos recordar que o Ministério Público está autorizado a postular, a ajuizar a ação de indignidade quando a hipótese de indignidade for homicídio. Quando a hipótese de indignidade for artigo 1814, inciso 1º do Código Civil. Neste caso, e apenas neste caso, o Ministério Público tem legitimidade ativa ad causam para ajuizar a ação de indignidade. Um evento que aconteceu, ilustre-se, na comarca de São Paulo, naquele famoso e dramático caso que envolveu a Susana von Richthofen, né? Que matou os pais, foi condenada pelo júri popular e, à época do óbito dos pais, ela possuía, como ainda possui, um irmão. Esse irmão menor de idade foi patrocinado pelo Ministério Público em uma ação civil de indignidade, onde se pediu em nome próprio direito alheio, onde se pediu a exclusão da sucessão da Susana Richthofen por conta do ato indigno que ela praticou. Então, me parece que é um tema que está dentro do ambiente aí do seu concurso público, por esses motivos que eu já lhe apresentei, de modo que me parece importante a este assunto, você ficar atento. Quero avançar um pouco mais, já na linha de algumas conclusões, para lhe recomendar que estude
o Estatuto da Pessoa com Deficiência e estude também a interdição, tá? Na minha modesta opinião, são 2 temas absolutamente quentes também nessa reta final aí para você estudar, ok? Muito obrigado pelo seu carinho e respeito, espero que tenham gostado desses temas quentes e boa sorte aí no seu concurso. Um grande abraço!